Bom dia, hoje é dia 20 de novembro de 2025 e nós estamos com o nosso tema transformação. Eu queria compartilhar com vocês um trecho da carta aos Romanos que o apóstolo Paulo escreve e ele diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa que ama a Deus e dizer: Você gostaria de viver na vontade de Deus? Todos diriam que sim. E Deus, ele tem já a sua vontade, aquela que é revelada, ou seja, aquela que já está nas Escrituras. Eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço para descobrir essa vontade, porque ela já está revelada. E também tem aquela vontade que é particular, é aquela pessoal, aquela que é para mim mesmo. E quando Paulo escreve aqui, ele começa com uma conclusão. Ele diz: Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E essas misericórdias de Deus, ele já vinha discorrendo sobre ela nos capítulos anteriores. E principalmente a justificação pela fé, ou seja, nós somos declarados justos diante de Deus por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e também que nós somos livres do domínio do pecado, não da presença, mas sim do domínio. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não somos mais escravos do pecado, né? Nós somos libertos do domínio do pecado. E ele vai falar, olha, se ofereçam em sacrifício vivo. Paulo aqui ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento, onde os animais eram sacrificados e o animal ele devia ser queimado por completo. Então ele pega essa linguagem e traz ali para aquela igreja, a igreja em que estava em Roma, e fala: olha, vocês devem se entregar por inteiro, né, todo o seu ser, sem reservas a Deus. E ele vai falar: isso é agradável a Deus e isso é o culto racional de vocês. Esse é o entendimento que vocês têm que ter. Vocês precisam compreender quais foram as misericórdias de Deus, o tanto que Deus nos amou, o tanto que Ele nos amou enviando o seu Filho, o quanto que nós somos perdoados, o quanto que nós recebemos de perdão através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, esse culto racional é a nossa vida, é a nossa vida aonde nós estivermos, não é só dentro de um local de culto, mas onde nós estivermos, a nossa vida deve ser um culto. Esse é o entendimento que nós temos que ter. E, e aí ele continua dizendo: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não tome a mesma forma, não pega o jeitão do mundo, essa consciência que muitas vezes é contrária à vontade de Deus, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu gosto mais da versão que diz sede transformados, porque quando você pensa em sede transformados, você entende que a transformação ela vem do alto, ela vem de cima para baixo. É Deus que nos transforma. E eu gostaria de destacar aqui que essa transformação ela tem que ser diária. Deus faz essa transformação, é Deus que promove essa renovação da nossa mente. Essa renovação ela é diária e essa renovação ela é através das verdades do Evangelho. E aí ele vai dizer: para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É somente através dessa renovação diária que nós seremos capazes de experimentar essa vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Um dia de paz a todos.